A gente vai falar hoje sobre operador de máquinas pesadas, a pedido do Grupão Prefeitura BJI. Não é o pensamento da Procuradoria do município de Bom Jesus, tampouco o entendimento ou ordem de nenhum gestor público. Apenas eu falo aqui como professor e um curioso. O operador de máquina pesada, a primeira coisa que a gente pensa é o tipo de trabalho que eles exercem vai incidir a adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade. E o segundo entendimento majoritário da doutrina, e inclusive do TST, é insalubridade em grau máximo, segundo as normas lá da CLT. Outra coisa é que deve haver, até força do Ministério do Trabalho e Emprego, de norma de saúde e ocupacional do trabalhador, os laudos periódicos, o laudo de constatação da insalubridade. Então, a gestão pública, os municípios têm que fornecer o laudo. Ocorre que em muitos municípios, como por exemplo aqui em Bom Jesus, o laudo foi feito há mais de 10 anos, é o laudo da empresa Aliança. Então, é preciso que atualize o laudo. Mas mesmo assim, mesmo sem a existência do laudo concreto, se for para a justiça, eles estão, através de outros meios e outros mecanismos de prova, ganhando a insalubridade. Esse pessoal, os nossos colegas motoristas, de operadores de máquinas pesadas, eles são comparados na doutrina aos motoristas de caminhão. Tem uma similitude com motoristas de caminhão. Então eles têm todos aqueles benefícios de categoria especial, até para fins previdenciários. Então ele deve tomar cuidado com a atualização da sua carteira de trabalho, o seu CNIS lá no INSS está sempre atualizado, verificar o FGTS, verificar se o tempo e a qualificação como operador de máquina pesada, como atividade especial, está descrita na carteira de trabalho e nas informações que o município faz ao INSS, para fim de contagem lá do tempo para a futura aposentadoria do trabalhador. Isso tem que ficar bem esclarecido. EPI e EPC, equipamento de proteção pessoal, aquelas proteções, inclusive o fone auricular para impedir os ruídos, não prejudicar a saúde do trabalhador, e equipamento de proteção coletiva, até a própria estrutura que eles lidam, que são aqueles tratores, né? Aquelas máquinas pesadas, tem que ter aquela cabine climatizada. Na maioria das vezes você é obrigado a ter a cabine, aquela cabine própria, que um motorista fica lá em cima na cabine climatizada. Então a manutenção periódica, a troca constante de óleo, tudo isso muitas das vezes é verificado pelo próprio motorista. Ele que faz essa atribuição de verificação, olhar os pneus, olhar se o trator está funcionando bem, se o maquinário está em condição de sair da Secretaria de Obra e passar pelas rodovias até chegar no local onde vai exercitar o seu trabalho. Tudo isso, olha só, ele por isso que é equiparado a motorista de caminhão, de cargas. Então é operador de máquinas pesadas. Isso tudo está descrito na NR15, a norma regulamentadora que vai prever as condições de salubridade, higiene e ocupação desses trabalhadores. Outra coisa, a carga horária. Eles têm que cumprir a carga horária normal. O que ultrapassar incide horas extras, como ocorre nas outras carreiras também. Cabine climatizada, e eles lidam com empilhadeira, trator, retroescavadeira, e outros tipos de máquinas daquela categoria. É reconhecida como atividade especial, como a categoria profissional de um motorista. Tem que tomar cuidado com a sua carteira de trabalho, verificar periodicamente
se as anotações estão na carteira de trabalho, ou a carteira de trabalho física ou a carteira de trabalho virtual, mas tem que estar lá. Por isso eu sugiro e aconselho sempre nas minhas palestras, nas minhas aulas como professor, é que o trabalhador seja sindicalizado, porque no sindicato tem todas essas normas de proteção ao trabalhador. Então é importante ele ser um sindicalizado. São essas as considerações. Repetindo, não são as considerações nem as normas da Procuradoria do município do Bom Jesus, tampouco nenhuma indicação de nenhum gestor público. Apenas o posicionamento meu como professor e como advogado e como cidadão e como funcionário.